Começando mais um Monarch Talks, estou com o Ricardo Salles aqui. Tudo bom, cara? Tudo bem, e você? Obrigado por ter vindo aí, velho. Obrigado pelo convite. A gente já tava conversando aí sobre as coisas do mundo, do Brasil. Você parece um cara bem conhecedor, pelo menos, né? Porque tem uns políticos que a gente conversa que eles não parecem manjar muito, tá ligado? Mas você parece manjar bastante, o que eu acho legal. Obrigado. A gente tava discutindo sobre a questão da China, do dólar mudando e tal, mas a gente pode tocar nesse assunto depois. Tá bom. Eu acho que o assunto do meio ambiente é importante nessa conversa. E podemos falar também que você vai concorrer... Não sei se você pode falar isso? Pode. Vai que eu quero, pelo menos. Sim, ele quer... porque até então você não foi selecionado pelo partido, mas tem muita possibilidade de ser para candidato a prefeito nas próximas eleições. Vai concorrer contra o Boulos, provavelmente. Então vai ser interessante. Vai ser divertido. Mas, pô, tu foi ministro do meio ambiente, né? Durante um bom tempão. Você sobreviveu e, cara, tu foi atacado, bicho. Apanhamos. Constantemente. A gente apanhou. Trator e desmatador, chamaram você de tudo, tá? Mas eu não sou dessa pauta ultra xiita ambientalista, então eu queria ouvir a sua versão da história, assim, tipo, porra, rolou realmente desmatamento, ainda está rolando, tá? Mudou o governo e continuou. Tá batendo recorde, né? inclusive. Eu imagino que deve ser muito difícil controlar esse desmatamento, porque a Amazônia é gigantesca, tem muita gente, vocês talvez nem tivessem tanta mão de obra para controlar toda a fronteira e tudo mais. Mas me conta, como que foi ser apanhado da mídia constantemente? Quais são os desafios do Ministério? Como que foi? Bom, o Ministério tem vários assuntos, não é só a Amazônia. Claro que a Amazônia e mudança climática são os dois assuntos que têm mais apelo, mais charme, as pessoas gostam de falar desses assuntos. Mas o maior problema ambiental no Brasil não é nenhuma coisa nem outra. É a agenda ambiental urbana. O que é isso? É a falta de saneamento e a má gestão do lixo. Pra você ter uma ideia só para ver o tamanho do problema. O Brasil tem 100 milhões de pessoas, num país de 210, 100 milhões de pessoas sem coleta e tratamento de esgoto. 35 milhões de pessoas sem sequer água potável em casa. Quer dizer, esse é o principal demonstrativo do nosso subdesenvolvimento. Pô, metade do país praticamente não tem coleta e tratamento de esgoto. Um quarto não tem água potável. Então, esse é o maior problema ambiental do Brasil. Junto com ele, a má gestão do lixo. O Brasil tem cerca de 5.600 municípios. Quando nós assumimos o Ministério, tinham 3 mil municípios dos 5.600 com verdadeiros lixões. Céu aberto, assim, os negócios. Céu aberto, aquelas pessoas revirando lixo, urubu. Eu já vi uns vídeos aqui no Brasil. Tinha uns lugares muito sinistros. Não sei se tem, deve ter ainda, infelizmente. Tá cheio, infelizmente. Mas, então, esses dois assuntos que a esquerda nunca se preocupou em cuidar. Se você pegar os últimos 22 anos de administração pública federal no Brasil, antes do Bolsonaro ser presidente, você vai ver que a esquerda não fez nada, nem pelo saneamento e nem pela gestão dos resíduos sólidos, que é o nome técnico de lixo, né? Então, esse era o maior desafio para ser atacado. Com relação ao lixo, nós logo de cara lançamos o Sistema Nacional Integrado, que é para você ter informação de todo o lixo, todos os resíduos domiciliares produzidos no Brasil, que tipo que ele é, aonde ele é produzido, para onde transporta, quem transporta e para onde vai. E como que você faz essa logística aí? Nós criamos, estava há 10 anos, a lei dizia que precisava disso, e estava há 10 anos com a obrigação na lei e ninguém fazia. Não criaram a máquina, Não né? criaram o sistema, exato. Então nós criamos esse sistema e passamos a cobrar dos municípios o preenchimento dos dados conforme a lei mandava. Entendi, aí tinha que ter os fiscais para ver isso aqui. Exato. Então, o que aconteceu? Nós passamos a ter informação, não de todos os municípios, claro, mas dos principais municípios brasileiros, das principais regiões. Então, você começa a entender o que está acontecendo. Lançamos, em cima desses dados, o programa Lixão Zero, que era para zerar a quantidade de lixões no Brasil. Veja, tinham 3 mil quando nós entramos. Em 1 ano e meio de programa, já tinha caído para 2 mil. Legal. Pô, 1/3 em 1 sim. ano e meio. É bastante. E esse programa, se continuar, e eu espero que o Ministério do Meio Ambiente atualmente continue o programa, até eventualmente melhore, que pudesse ser aprimorado e tudo, mas nós precisamos chegar a zero. E aí tem várias medidas importantíssimas. Uma delas, talvez a mais importante,
seja você permitir, finalmente foi permitido no governo, que você utilize o lixo para geração de energia. Havia uma espécie de um dogma no Brasil que não deixava utilizar o lixo para geração de energia elétrica. Por quê? Um dogma, a incineração faz mal para o meio ambiente, é um absurdo. Entendi. Não, pera um pouquinho. Depois que você faz a coleta seletiva e que tira todos os produtos que têm valor de reciclagem, porque não adianta o produto ser reciclável se ele não tem valor. Claro. Você retira ele do lixo, mas não tem o que fazer com ele. Sim. Então, ele não é nem reciclável. Ele é reciclável em tese, mas recicla, ninguém recicla, sim, porque o vidro é um deles, muito difícil. O vidro é pesado, não tem valor econômico. Entendi. Então, o que acontece? Quando você ajusta o sistema de coleta seletiva, reciclagem, o que sobra, que não tem valor econômico ou já está contaminado, porque o lixo domiciliar tem muita contaminação, você pode transformar esse lixo em energia. Como? Incinerando. E a vantagem da incineração é que você não joga nos aterros. Porque mesmo que não seja um lixão, seja um aterro, nada mais é do que enterrar o lixo, só que em condições mais adequadas. Se você incinera, você produz calor, esse calor gera uma turbina, essa turbina gera energia elétrica. Sim. Como o lixo está próximo ao grande centro produtor, que são as grandes cidades, você passa a ter uma fonte de energia próxima do centro consumidor, então você não tem perda com linhas de transmissão. Entendi. E ao invés de jogar fora o lixo, você está dando valor a ele. Aí a turma dizia antigamente, é um absurdo você incinerar lixo, é antiambiental. Não tem nada de antiambiental. O que faz com a fumaça do lixo? Não, você tem um filtro e você tem um sistema próprio, temperatura correta, todo um processo para incinerar e não tem nenhuma contaminação. Ao passo que o lixo enterrado gera chorume, que é aquele líquido que escorre, mau cheiro, pode contaminar a água doenças se e cair tal. no mar. A Alemanha, que é tido como um dos países que melhor lida com o lixo reciclável, né, com o material reciclável, ainda assim a Alemanha só recicla 34%. Os outros 66%, ela incinera. Pode a crer. Alemanha. Ou vende para a Turquia. Hoje em dia não pode vender mais. Não pode. Entendi. Não pode. Mas então ela a Alemanha incinera 66%. O Brasil só recicla 1,9%. Sério? O resto é tudo ou jogado fora ou depositado no aterro, Então, jogado inadequadamente. Toda essa campanha midiática para separar meu lixo é inútil? Não, é importante, mas daí depois nós vamos falar disso na prefeitura, entram as prefeituras, porque a coleta e o transporte do lixo é responsabilidade da prefeitura. Então, se a prefeitura não tem um programa de destinação adequado, você separa tudo e a turma vai lá e junta tudo depois. É o que parece que acontece, né? Se é 1%? Em muitos lugares acontece. Sim. No em São Paulo acontece, né? Em várias situações acontece. Pode crer. Então, o que a gente fez? Lixão zero, caiu de 3 mil para 2 mil, programa super importante. E na parte de saneamento, que é o problema maior ainda, dos 100 milhões que não tem coleta e tratamento, os 35 que não tem água potável, o que o governo fez? Marco legal do saneamento. Sim, sim. Que quando foi para o que é o marco legal do saneamento, para o pessoal entender? Nada mais é do que você dizer, olha, considerando, e é um fato, o Brasil tem um déficit de investimento na área de saneamento de 600 bilhões de reais. Não tem governo que tenha 600 bilhões de reais disponível para fazer esse investimento. Alguns têm, né? Não A Arábia Saudita não, tem. Brasil. Se você somar orçamento do governo federal, mais estados, mais municípios, você não está nem perto de ter 600 bi disponível para investir. Então, o que você faz com o marco legal de saneamento? Qual é a lógica? Primeiro, você abre a possibilidade de empresas privadas concorrerem com as autarquias públicas, municipais e estaduais, prestando um serviço mediante uma tarifa estável, segurança jurídica, previsibilidade, e aí ele fala, faça o investimento no lugar do poder público que não está fazendo e não iria fazer. E lucro vendendo água. E, obviamente, ele vai receber a tarifa, né, para prestar esse serviço de qualidade. O Marco Legal do Saneamento fez isso. E ainda criou um sistema de consórcio, porque o que é importante o consórcio? Porque você fazer uma estação de tratamento de esgoto bem feita, com qualidade, que tem eficiência, custa bem caro. Então, ao invés de você construir, tem municípios pequenos e médios que se fizer uma estação, ela vai ficar muito ociosa, porque a capacidade dela é muito maior do que o tamanho do município. Não o que tem você mini faz? estações? Tem mini estações, mas elas muitas vezes não resolvem. Entendi. Então você precisa de uma estação maior. O que você faz no consórcio? Você constrói uma estação ligando vários municípios e aí a gestão
desse sistema com microestações, com tronco coletor, com transporte, né, com aquele encanamento grandão que a gente vê aqui em São Paulo da Sabesp. Essas coisas são construídas para atender um volume maior de municípios e, portanto, o investimento se dilui. Fica mais Essa era a eficiente. lógica, basicamente, estou simplificando muito, essa era a lógica do marco legal do saneamento. Criar os consórcios, organizar territorialmente e do ponto de vista de gestão, e, por outro lado, você permitir que o privado entre, claro que mediante a segurança jurídica de que ele vai ter o seu investimento com retorno no prazo de 20, 30 anos, porque são investimentos de longo prazo. Como que ganha dinheiro tratando esgoto? Ele recebe uma tarifa, né? Ah, entendi. É uma Recebe. tarifa do governo. Uma tarifa dos consumidores. Você já paga. Só que hoje vai, né, em vários municípios, você paga por um tratamento de esgoto que não acontece, ou ao contrário, você paga por uma autarquia, uma empresa pública, ou do município ou do estado, que finge que trata, mas não trata. Por que eles são assim? Na sua maioria. Porque não tem concorrência. Entendi. Não tem concorrência. Então, como o cara não tem concorrência, ele tem um mercado cativo. Ele tem um mercado praticamente monopólio. Sim, sim. O que o Marco Legal do Saneamento falou? Olha, não está proibido ter empresa pública, só que ela tem que ser tão eficiente a ponto de concorrer e tem que fazer parceria público-privada se ela não tiver uma capacidade de investimento. Entendi. E aí você vai e cria essa norma que começa a trazer um monte de investimento. Talvez o principal exemplo seja o Rio de Janeiro. Você pega a Baía da Guanabara, que é o cartão postal do Brasil, era um dos lugares mais contaminados do país. Tanto que quando teve os Jogos Olímpicos, o pessoal não queria fazer prova de remo na Baía da Guanabara porque era cheio de, Eu lembro dessas de notícias. dejeto boiando lá, entendeu? Então, o cartão postal. É feio, é feio. Porque os municípios do entorno da Baía da Guanabara Jogavam jogam lá. o esgoto sem tratamento. Entendi. A empresa estadual, que era a SEDAI, estava falida, então não fazia investimento, mas ainda assim cobrava a taxa dos moradores Caralho, do que da estado. hora. Então, você cobra por um serviço que você não presta, o negócio fica sujo pra caramba e ninguém cuida. Por isso que eu fico cínico, cara. Não, é verdade. O que fez o marco do saneamento? Pegou a SEDAI, falou, não, nós vamos licitar, vamos leiloar os lotes, eram lotes com diferentes grupos de municípios, vamos pôr para licitação e quem ganhar esses lotes tem um compromisso de, num determinado prazo, com um determinado grau de qualidade, em colocar um determinado volume de investimento. Bom, para encurtar a história, isso foi licitado aqui na Bolsa de Valores, vendidos, né, leiloados os 4 lotes, e entrou um investimento de 30 bilhões. Caralho. 30 bi. De Então eles reais. estão limpando, então eles estão limpando a Baía da Guanabara e finalmente o Rio de Janeiro vai ter uma Baía da Guanabara limpa. E tá avançando isso. Tá avançando, não, tá em pleno andamento. E o Lula não matou esse marco do saneamento? Aí não? que tá. A esquerda, quando chegou na hora de votar, nós éramos governo, apresentamos, trabalhamos até com alguns congressistas e tudo. Quando chegou na hora de votar o marco do saneamento, a esquerda vai lá e vota contra. Por que ela vota contra? Por 2 motivos. Primeiro, uma visão atrasada Protecionismo do Estado. contra setor privado. Ah, não, a gente não tem nada que privatizar, isso é coisa do Estado e tal. O Estado não faz, cobra o serviço, todo mundo fica na merda, mas eles acham que é coisa do Estado. Em segundo lugar, por que eles também votaram contra? Porque eles fazem o lobby dos sindicatos. Então, toda a sociedade brasileira, na visão deles, tem que ficar com mau serviço, quando tem serviço, justamente porque eles são os lobistas do corporativismo do sindicato dos funcionários das empresas públicas. E o sindicato perderia se fosse para a Perderia empresa porque, privada. como eles são, em muitos casos, muito menos competentes, eles iam perder mercado que a empresa privada, como foi na SEDAI, a empresa privada ia chegar fazendo um serviço melhor. Então, um protecionismo barato. Protecionismo ordinário. Mas eles votaram contra quando? Recente isso? Não, quando nós aprovamos o marco do saneamento, 2020. Ah, mas ele não aprovou, pô? Sem a esquerda. Mas aprovou, tá valendo. Não, aprovou. Mas, tá. Aí veio agora, governo Lula, por causa de 2 estados, principalmente, que tem uma briga paroquial do prefeito com o governador e eles querendo contratar a empresa estatal, porque, obviamente, eles gostam de Estado e tudo mais, e estava entrando capital privado, eles estavam incomodados com isso. 2 estados, Paraíba e Bahia. E o chefe da Casa Civil do Lula é ex-governador da Bahia. Entendi. O cara vai lá e
pumba, faz um decreto anulando tudo de bom que tinha no marco do saneamento. Quer dizer, é literalmente querer que o país fique na merda. Mas aí ele anulou pro país inteiro ou só pro país inteiro? E, por exemplo, na Baía de Guanabara, que já tinha feito o acordo? Então, esses casos que já estão em andamento, vai judicializar, certamente. Entendi. Puta, que rolê. Mas mano. o que aconteceu na prática? Ele fez um decreto em que ele diz, olha, o prazo de universalização não precisa ser tão rigoroso como foi na lei, não, pode dar mais prazo. A participação do setor privado já não é assim tão essencial, as empresas públicas podem continuar fazendo o seu serviço e não é obrigado a abrir licitação para ver quem presta o melhor serviço, não. Entendi. Pode deixá-las continuando sem licitação. E mais, tirou a obrigatoriedade de fazer parceria público-privada. Porque o que eles faziam? Como eles não queriam que o setor privado entrasse, eles falavam assim, não, nós vamos fazer as obras conforme o orçamento permitir. Como o orçamento nunca permite, porque o dinheiro vai para educação, vai para transporte, vai para segurança, vai para saúde. Quem dera fosse para esses Ninguém lugares faz. mesmo. Tô sendo ainda bonzinho, né? Então, na prática, eles ferraram com a lei do saneamento. E quem vai pagar a conta? Os brasileiros. Principalmente quem? Os mais pobres. Sim, sempre os mais pobres. Os mais pobres vão pagar a conta da demagogia do Lula e do Mas ministro da Casa Civil. inviabilizou mesmo? Não vai dar. Então não vai rolar, provavelmente, mais parcerias? O que nós fizemos lá no Congresso? Vocês estão no Congresso, você é deputado, pô, vocês têm que... Pois o que nós fizemos no Congresso? Eu e outros deputados, mas eu fiz, porque para mim era uma questão de honra. Claro. No dia seguinte da publicação do decreto, nós entramos com um PDL, que é um projeto de decreto legislativo. O projeto de decreto legislativo é justamente para você derrubar normas do Executivo. Então, para derrubar o decreto do Lula, eu apresentei um projeto, outros deputados também apresentaram, da oposição, para derrubar esse decreto e, portanto, manter os parâmetros de saneamento do marco legal do saneamento. É um absurdo, a gente demorou 20 anos para chegar num governo que fizesse isso, que foi o do Bolsonaro, aí vem o governo Lula no terceiro mês de governo e derruba tudo. Pode crer. Bom, não, é frustrante. E aí, como que foi? Vocês conseguiram passar isso aí? Tá rodando ainda? Tá tramitando, tá tramitando. É bom, tem que ter uma forma de fazer, né? Então avisa pra galera aí que te acompanha pra eles te ajudarem a você passar isso aí. Tem que botar pressão mesmo. Porque, pô... Em todos os estados do Brasil. Sim. Porque esse é um assunto que interessa a todos os estados. Sim. Todos. E todos os municípios. E saneamento não é uma coisa que é geopoliticamente estratégico, entendeu? Não tem problema estar no âmbito privado da coisa. Não, e o setor privado faz melhor, faz mais rápido e entrega resultado. Não tem essa coisa, o Estado tem que fazer. Não, se o privado pode fazer, o Estado se concentra em outras questões que essas sim são inerentemente do Estado, como segurança pública, por exemplo. E, sim, nacional, no Exército e tal. Não, da hora, entendi. Esse marco é realmente uma das coisas que o governo Bolsonaro exalta bastante como um dos grandes feitos deles, né? E pelo que você me explicou, parece muito legal mesmo, né? Muito importante. Só de ter conseguido 30 bilhões de investimentos aí, já fez alguma coisa, né? Já vai melhorar a vida de muitas pessoas. Só no Rio. Imagino que tem outros projetos que estejam andando também, muitos. Né? Sim, pode crer. Mas agora, entrando um pouco na questão da Amazônia, porque, pô, querendo ou não, é uma questão importante. Super importante. E você percebe que a Europa e os Estados Unidos, eles ficam financiando essa pauta, né, do meio ambiente muito para controlar o Brasil geopoliticamente? Você acha que isso... Legal, da hora. Estamos sintonizados, então, né, nesse quesito. Não tem dúvida. Qual é o interesse real dos caras, então? São vários interesses. Importante primeiro lembrar, para quem está nos assistindo, que a Amazônia é do tamanho da Europa Ocidental. Não, é gigantesca. Então, você tem, na Amazônia, você tem 25 milhões de brasileiros que moram na região mais rica em termos de recursos naturais do planeta. A maior quantidade de água doce do planeta está lá, 10% da água doce do planeta. A maior quantidade de riqueza em biodiversidade, madeira, ouro, minério, diamante, minério de ferro, gás, petróleo, cassiterita, tudo. Tudo que de mais importante em termos de recurso natural do Brasil e do planeta está na Amazônia. E aí você tem esse território com 25 milhões de pessoas, a maior riqueza do planeta, só que essas pessoas, esses brasileiros, vivem com o pior IDH, pior índice de desenvolvimento humano do Brasil, não está no Nordeste, está na Amazônia. Pode crer. Pior saúde, pior educação,
pior saneamento, que nós falamos há pouco aqui, pior moradia, pior tudo. Isso passa a ser um convite à ilegalidade. Por quê? O sujeito está lá, em cima de um tesouro, cada região da Amazônia, uma coisa diferente. Sim. Vivendo com o pior índice de desenvolvimento humano do Brasil. Aí ele fala, mas peraí, não tem opção de atividade econômica, porque não deixam o cara fazer nada. Nada. Existe ismo ambientalista Não extremo. deixa fazer nada. O cara fala, eu vou trabalhar em qualquer oportunidade de ganhar dinheiro que tiver. Afinal, essas pessoas têm filho, querem comprar remédio, mandar o filho para a escola, se vestir. Quer dizer, são Querem pessoas como qualquer um de vida, nós. claro. Pessoas que têm aspirações e têm necessidades materiais. E olha a hipocrisia. Esses países que apontam o dedo para o Brasil e financiam as ONGs para dizer que nada pode ser feito na Amazônia, são os países que exploram, e há muito tempo, todos os seus recursos naturais. E eu estou falando desde a Revolução Industrial, quando esses caras cortaram todas as florestas que tinham na Europa para fazer lenha de locomotiva, dormente de ferrovia, indústria, carvão, blá, 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 blá. E hoje em dia, para não falar do período histórico, hoje, nesse exato momento, a Alemanha, quando começou a guerra da Ucrânia com a Rússia, religou todas as suas termoelétricas a carvão. Não perguntou nada para ninguém. Não, e nem é atacada, né? Nem perguntou. Foi lá, ligou as termoelétricas e acabou. E ninguém tem nada a ver com isso, não deu satisfação para ninguém. Os Estados Unidos acabou, em pleno governo Biden, tal, todo, né, esquerda, progressista total, acabou de aprovar a perfuração de não sei quantas dezenas de novos poços de petróleo no Alasca. Projeto Willow, né? Quer dizer, você pega o leãozinho, o ursinho lá da Coca-Cola e tá lá ameaçado graças ao Biden, que se diz o salvador do planeta. Veio o Kerry aqui falar besteira no Brasil, dizer que a Amazônia é de todos. Nossa, não dá raiva, absurdo velho. Dá isso. raiva, eles se acham demais, esses caras, velho. Pelo amor de Deus, os caras acham que é dono do mundo. A Noruega. A gente é deles. A Noruega, que é um dos que mais critica o Brasil, explora petróleo no Mar do Norte, caça a baleia, e agora que eles descobriram que tem terras raras no fundo do oceano do Mar do Norte, eles vão explorar o fundo do oceano para tirar minério de lá de baixo. Quer dizer, o cara, para nós não pode nada. É claro. Eles podem tudo. Mas e por quê? Por que eles têm essa lógica? Qual que é o interesse deles? Por que eles não querem que a Amazônia se desenvolva? Por que eles não querem que o Brasil use os seus recursos naturais para a gente se tornar um país de primeiro mundo? Várias razões. Primeiro, eles fizeram tanta besteira, porém ficaram ricos fazendo besteira, mas fizeram tanta besteira no meio ambiente, em emissão de gases de efeito estufa, continuam sendo principais emissores de gases de efeito estufa, né? O Brasil, a turma fala, esse pessoal da esquerda, porque o Brasil está contribuindo para a mudança climática. Peraí. De 100% das emissões globais, o Brasil é 2,29%. Os Estados Unidos é 18%. A Europa é 17%, a China é 30%, a Rússia é 5% e a Índia é 7%. Quer dizer, o Brasil está lá embaixo, o Brasil é o 12º emissor, só com 2,29%. Então a culpa não é nossa. E por que a nossa mídia fica aceitando essa lição de moral do cara que não fez o dever de casa e fica baixando a cabeça pros síndrome de gringos, vira-lata, porque fica, eles têm razão. Não tem razão. Não vem dar palpite aqui. E se quiser dar palpite aqui, paga. A gente aceita que eles venham aqui dar opinião. Desde que pague. Opinião de graça, eu não quero, mas eu não quero nem ouvir a opinião deles de graça nem opinião. De graça nem opinião. Nós temos 370 bilhões de dólares em crédito de carbono para receber desde 2005. Protocolo de Kyoto, Acordo do Clima, Convenção de Clima. E o próprio Biden, que no debate com o Trump, falou, eu vou levantar 20 bilhões de dólares para a Amazônia. Quanto ele mandou até agora? 0. Nada. Então... Na cagar regra, ele caga, né? Pô, total. E a gente fica baixando a cabeça, entendeu? Nós temos que dizer, negativo aqui, você não vai dar palpite. Vocês fizeram o que vocês quiseram no país de vocês, destruíram o meio ambiente, continuam emitindo a maior quantidade de gases de efeito estufa, não vem cagar a regra aqui no Brasil, não. Sim. E outra, tipo, eu sou contra cortar a madeira da Amazônia. É legal, vamos deixar a madeira lá. Mas, pô, uma mina de ouro, ou de prata, ou de nióbio, ou de sei lá o quê, vai desmatar uma parte? Vai, mas é uma parte pequena comparada a todo o espaço que é a Amazônia. Não é realmente um problema para o carbono a gente... Todas as atividades econômicas
todas, mesmo exploração de madeira, podem ser feitas de maneira ambientalmente correta. Eu explico por quê. Com relação à mineração, de qualquer produto, ouro, diamante, cassiterita, minério de ferro, qualquer um, você tem como fazer de maneira correta, com compensação ambiental e com reflorestamento. E eu vou dar um exemplo que é inegável. Um dos tipos de unidade de conservação que existe na lei brasileira chama Floresta Nacional. São áreas que você pode explorar, mediante algumas regras e alguns parâmetros. Muito bem. A Vale, a companhia Vale, tem a concessão da Floresta Nacional de Carajás, no Pará. Ela explora cerca de 4% da Floresta Nacional do Carajás com a mina de ferro dela de lá de Carajás, que é a mais importante do mundo e tal. Caralho. E com o dinheiro que ela recebe, ela cuida de todos os outros 94% da reserva. É a reserva nacional mais bem conservada da Amazônia. Por quê? Porque tem dinheiro. Pode crer. Você usa uma parte e usa esse recurso para cuidar do resto. Então isso comprova a tese de que é melhor você ter uma exploração econômica bem feita, coordenada, com licenciamento ambiental, com projeto, com regra. O país ganha divisas, porque exporta minério de ferro, gera emprego na região, tem dinheiro para reinvestir, né? Então esse é um exemplo, por exemplo, de mineração em plena Amazônia. Sim. Um exemplo de exploração madeireira é chamada o manejo florestal. O que é o manejo florestal? Você chega numa área, determinada área, que também é uma área de concessão, pode ser privada ou pública, e ele faz um mapeamento do que tem naquela área. Ele faz, isso chama um inventário florestal. Ele faz um levantamento, diz, olha, nessa área tem 50 jatobás, 9 IP, 50 mogno, tem isso, aquilo outro. Aí ele divide aquela área em talhões. Talhões são lotes. Lotes. Então, uns quadrados na floresta. Isso. Então ele divide aquilo, vamos dizer assim, 20 talhões. O que ele faz? Ele leva ao governo do estado, no caso do Pará, por exemplo, se estiver no Pará, e aprova junto ao governo, dizendo, olha, eu fiz o levantamento da área, essa área tem X árvores de cada tipo, dividida nesses lugares. E as árvores mais antigas, que as pessoas não sabem disso, mas as árvores também têm um ciclo de vida. Chega uma hora que ela começa a não crescer mais, depois apodrece, depois morre. Então, o que faz o manejo florestal? Ele seleciona árvores isoladamente, não é passar trator. Ele seleciona as árvores isoladamente, explica para o governo quais são essas árvores, em cada um dos talhões, e em cada ano ele tira determinadas árvores dentro de determinados talhões. O que ele faz? Vamos dizer, ele explora esse talhão tirando algumas espécimes. E com essas espécimes de árvores, ele vende a madeira e ele tem dinheiro para cuidar de todo o resto. No segundo ano, ele já não mexe naquele primeiro, e ele explora só o segundo talhão. Entendi. Depois, no terceiro ano, só o terceiro talhão. Mas não é que ele tira tudo, ele tira algumas árvores. Mas ele replanta essas árvores? Não, a própria natureza faz brotar novamente. Ah, é? Entendi, entendi. Então, a lógica do manejo florestal é você permitir que a floresta se regenere. É tipo cortar cabelo. Exato, com árvores novas, que inclusive capturam mais carbono do que as árvores velhas, que já não têm um processo de captura de carbono tão intenso. Então, até do ponto de vista de efeito estufa, crédito de carbono, fixação de carbono no solo, esse processo de manejo florestal é extremamente importante e gera renda para aquela região. Porque, do contrário, e isso é uma coisa que esses caras não entendem, se você disser não faça nada, a população ficar miserável, aí o que ela faz para sobreviver? Ela não vai fazer seleção de árvore, ela corta tudo e acabou. Sim. Então assim, você não vai deixar o cara sobreviver de uma maneira equilibrada ambientalmente? Ele vai fazer o que tiver que fazer para sobreviver. E que não é muito diferente, se você pensar do ponto de vista de sobrevivência da pessoa e da sua família, do que aquele cara que eventualmente está vendendo cabo de celular ou coisa sem nota, contrabando, na calçada. Ah, sim, esse cara não Só que esse cara que está na calçada vendendo coisa sem nota, que não poderia, quando as pessoas na cidade olham, falam assim, não, esse cara é um lutador, o Estado impede que ele abra o negócio dele, o Estado não deixa ele abrir o negócio dele, então ele está sobrevivendo.
Então, peraí, o cara da cidade que vende cabo de celular contrabandeado sem nota é visto como alguém sobrevivendo. E o cara da Amazônia que tenta sobreviver Garimpando, é bandido? madeira. Não. Os dois casos precisam ter regras. E os dois casos precisam ter regras que permitam que ele sobreviva. Não adianta você falar, tem uma regra. Bom, mas se a regra não é factível, se a regra é inexequível, se ninguém consegue cumprir a tal da regra, a regra equivale a uma proibição total. Então você tem que ter regras equilibradas para que o cara possa fazer a atividade, sobreviver dela e ela seja uma atividade compatível com a preservação ambiental. Sim, o Brasil tem que começar a se tratar como um país de verdade, sério, independente. Discussão séria, fundamentada. E conseguiu avançar quando você ficou lá no meio ambiente nessas questões? Eu sei que vocês deram uma cortada no financiamento do IBAMA, dessas coisas lá. Nós não cortamos financiamento. O que aconteceu? Duas acusações que fizeram contra nós. Primeira, de que teria havido um desmonte ambiental, né, dos órgãos, do IBAMA e do ICMBio. E a segunda, que nós cortamos o dinheiro do IBAMA e do ICMBio, que era um absurdo e tal, para não ter fiscalização. Duas mentiras. A primeira é a seguinte: quando o governo Bolsonaro assumiu, e eu me tornei ministro do Meio Ambiente, 1º de janeiro de 2019, nós já recebemos tanto o IBAMA quanto o ICMBio com cerca de 50% dos seus quadros de funcionários faltando. Ou seja, um déficit de 50% de funcionários. Entendi, já estava... Gente que já tinha se aposentado, já tinha morrido, mudou de profissão, teve algum problema de invalidez, enfim, 50% do quadro de pessoal não existia. Então, nós já recebemos um órgão assim e recebemos com um planejamento orçamentário muito mal feito. O que aconteceu nesse meio tempo? Com a pandemia, muitos desses funcionários que iam a campo já era um quadro reduzido, como eu falei, 50%. Muitos desses que iam a campo fazer o trabalho não puderam ir, porque também do ponto de vista de faixa etária, as pessoas já tinham uma certa idade, já tinham comorbidades e tudo. Então, o que já era ruim, ficou pior ainda, porque você não tinha gente para ir a campo, você estava no meio da pandemia. Todos os setores da economia paralisaram, total ou parcialmente. Não tinha por que você dizer, não, só o IBAMA e o ICMBio, que vai fazer de conta que não tem pandemia, todo mundo tem que trabalhar normalmente. Não é verdade. Do ponto de... E mais, cria-se uma narrativa que parece que nós mandamos gente embora, tiramos gente. Não pode mandar embora, é funcionário público. Pode crer. Então, assim, quem diz isso, ou diz de má fé, ou diz por desconhecimento. Porque você não pode mandar, nem que eu quisesse. Mas é que rolava um boato que o IBAMA ficava aplicando muita multa indevida, entendeu? Vocês lidaram com essa situação ou era boato? Ou o IBAMA fazia um bom trabalho? O que aconteceu? Como em qualquer lugar, tem muita gente boa e tem gente ruim. Sim. Essas áreas, meio ambiente, cultura, justiça, educação, são áreas em que a ideologia tem um papel muito forte. Existe uma carga ideológica muito grande. E, infelizmente, essa carga ideológica que reina na América Latina é uma carga ideológica anti-empreendedora, anti-setor privado, anticapitalista. Que foi imposta a nós, né? Tá aqui na América Latina, né? Pô, esses caras que financiam aí mídia pra caralho, os gringos, os europeus. Total. Você acha que eles começaram isso agora? Eles estão há décadas ensinando pro brasileiro, não mexe na sua terra, não mexe não explora, eles fazem o que eles querem e a gente não pode fazer nada. Exato, a gente sempre foi escravo, né? Mas essa questão que você perguntou, ela decorre justamente de algumas situações em que precisava ficar claro o devido processo legal. Você aplicar multas, dar oportunidade de defesa, a pessoa apresentar documentos e você tomar decisões. O outro aspecto, que é o orçamentário, o que aconteceu? O Brasil, Bolsonaro recebeu um país um pouquinho melhor do que o Temer recebeu. O Temer fez um trabalho para começar a arrumar o país, mas logo em seguida veio a pandemia. Com a pandemia, queda da economia, necessidade de injetar dinheiro na economia, plano para ajudar empresas a não demitir, para ajudar o comércio a não fechar e tudo mais, o orçamento do governo... Foi tudo para isso. Foi tudo para isso. Então, houve uma necessidade de corte orçamentário, não chama corte, né? A gente chama de contingenciamento, que é quando o governo segura o dinheiro. Vamos pagar, mas depois. Segura. Mas, olha, te prometi 10, eu vou te liberar 7, 3 eu vou ter que segurar aqui. Porque tem uma despesa extraordinária que o governo não previa, que é essa decorrente da pandemia. Então, com o contingenciamento,
todos os ministérios tiveram que segurar os seus orçamentos. O Ministério do Meio Ambiente não era diferente, até foi um dos que menos teve contingenciamento. Então, quando teve o contingenciamento, a turma que grita na área ambiental, olha lá, estão cortando o dinheiro dos órgãos ambientais. Combou, não. Né? A narrativa casou ali. É isso, não é isso não, meu filho. Peraí, olha só, seja correto, seja justo e veja que todos os órgãos do governo tiveram contingenciamento. Então não foi que o governo mandou tirar dinheiro do meio ambiente, não. Tirou-se dinheiro do meio ambiente, da educação, de tudo, para justamente gastar com as questões de saúde, da Covid, e com a manutenção da economia através daqueles planos de ajuda. Foi isso que aconteceu. Tão logo começou a diminuir o efeito da pandemia, restabeleceu o orçamento como era. Entendi. Então, essas histórias são balela, entendeu? Só que a turma fazia uma baita de um carnaval na imprensa. Por que você acha que a imprensa elegeu o governo de vocês como o inimigo número 1 da humanidade? E juntando essa pergunta, por que você acha que essa mesma empresa tem um apoio tão grande da mídia internacional? Eu acho o seguinte, nós tivemos 22 anos de esquerda no poder no Brasil. 8 anos de Fernando Henrique, 8 anos de Lula, 6 da Dilma. Não, você tem vícios de visões, de posturas, inclusive de financiamento. Essa turma que bateu no governo loucamente estava acostumado com anúncios publicitários, campanhas publicitárias, verbas publicitárias, bilhões e bilhões leis pra Globo, Rouanet todo a todo lado e tudo mais. Veio o governo do Bolsonaro e falou, ó, não vai ter. Aí, síndrome de abstinência, pau no governo para tentar convencer o governo a refazer aquelas despesas e tudo mais. Até acho, tá, que em alguma medida o corte dado nessas áreas poderia ter sido um pouquinho menor, para você permitir algum gasto e esse gasto ser feito com qualidade. Porque, de fato, tem despesas de comunicação do governo e tudo mais que precisam ser feitas. Mas... ter a mídia do seu lado é meio que importante, né? Não digo nem para ter do seu lado, para você poder prestar o serviço público de informar a sociedade, de ter uma assessoria de imprensa, de relações públicas, de anúncios publicitários, no qual você possa informar o que está acontecendo. O corte foi tão radical que faltou um pouco de recurso para isso aí. É o ódio do Bolsonaro pela Globo, né? Eu entendo o Bolsonaro. Não foi só a Globo, não. O corte foi linear para todo mundo. É que a Globo sempre ganhou mais que todo mundo. É que a que mais ganhou. Ela tinha uma fórmula de calcular a sua participação que foi revista. Mas não foi só com ela o corte foi para todo mundo. Eu acho que o governo tinha que ganhar dinheiro das TVs. Tipo, a gente dá a concessão, a gente tinha que vender a concessão para eles, tá ligado? Não onerosa. só aprovar. Onerosa a concessão. E o Bolsonaro meio que foi meio fraco nesse sentido. Antes de sair, ele renovou a Globo em vez de, né? Não, tô falando para tirar a concessão, mas pedir alguma coisa em troca, né? Não só para a Globo, para todas as empresas. Como toda concessão pública, você faz uma concessão mediante pagamento. Isso é fundamental. Pois é. Agora, tem um outro aspecto que explica também essa questão, além dos 22 anos de esquerda no poder, da síndrome de abstinência com dinheiro, mas tem um outro aspecto também. Durante esses 22 anos que eu falei, houve um avanço muito grande daquela teoria do Gramsci de ocupação das universidades, das escolas, ocupação ideológica, eu quero dizer, da mídia. Das escolas, da mídia, do serviço diplomático e da imprensa. Então você tem realmente um viés muito forte à esquerda em determinadas pessoas ou veículos. Não são todos os veículos e não são todas as pessoas. Mas tem maiorias, né? Mas tem um traço... você tem um traço muito peculiar, assim, muito marcado. Que Big Tech de direita? Não tem. Não tem. Só tem o Rumble, que é onde a gente está agora ao vivo. E é só, tá ligado? Pois é. Então, é aí que entra esse assunto, tipo... Você conhece a BlackRock? Sim, claro. Então, a BlackRock é dona da maioria das mídias mainstream dos Estados Unidos. Esses caras são os maiores hipócritas do planeta. Esses caras ficam dando palpite em pauta ambiental no Brasil, no resto do mundo, fazendo carta de indignação disso, daquilo. Aí tudo executivo que viaja de jatinho para cima e para baixo, com os seus barcos, com o seu não sei o quê. Quer dizer, tudo papo furado. Tudo papo furado. Mas é um papo furado planejado. Planejado, não, tipo, financiado. Tem uma lógica desse xismo ambiental. Tem um Jorge Soros, não sei mais quem. Esses caras... Sim.
Né? E Fórum Econômico Mundial, FMI, todo mundo, toda essa toda turma essa criou aristocrática essa agenda, internacional, né? essa agenda toda de discussão das mudanças climáticas e não sei mais o que, que se tornou, no final das contas, o grande escudo deles para fazer discriminação. Diz, você não vou ter investimento, porque você não tem o ESG e não sei o que e tal. E eles fazem o que eles querem. É uma arma política. É uma arma total. Eles criaram uma desculpa, que inclusive essa ideia nasceu quando eles queriam criar uma pauta para barrar os produtos chineses. Isso lá atrás, 20 anos atrás. Pode crer. Começaram a levantar uma série de barreiras não tarifárias para dizer, olha, só vamos comprar de países que fazem assim, só vamos comprar de países assados, de fornecedores. Você cria uma regra internacional para, de certa forma, poder exercer esse poder de discriminação, de escolha. Sim, você fala assim, só as empresas que eu vou financiar, eu sendo o Estado americano, europeu, cheio de grana, são as empresas que cumprem todos esses quesitos. Aí você vai ver esses quesitos, qualquer pequeno empresário, qualquer país em desenvolvimento não conseguem cumprir esses quesitos justamente porque eles não têm a mesma tecnologia e infraestrutura dos países desenvolvidos. Então eles cobram uma produção de países desenvolvidos para as pessoas que não estão em desenvolvimento. E eles fazem isso de propósito para que as pessoas não consigam se desenvolver nos países, né? Você sabe que você vê essa discussão dos critérios, né? O pessoal aqui no Brasil, por isso que eu digo, a gente estava falando um pouco antes aqui no programa do critério educacional e cultural. A gente, às vezes, aqui no Brasil, adota certas discussões ou certas visões das coisas sem refletir direito. Todo esse negócio de eletrificação de carro, né? A Europa vende, principalmente a Europa, mais que Estados Unidos, vende a tese que a grande solução para as emissões de combustíveis fósseis é a eletrificação. Então tem que ter carro elétrico, e carro elétrico é muito bom e tal. Não é verdade. O carro elétrico europeu pode até ser elétrico e, portanto, não emitir o carro. Sim. Só que a energia que vai dentro daquele carro é uma energia suja, porque eles têm carvão, gás, termoelétrica. Sim, não adianta. Então não adianta. Carro não tá emitindo. O carro não emite, mas quando você põe ele na tomada para recarregar, a energia que entra dele, tudo ele é suja. Veio de uma mina de carvão, tá ligado? O que acontece no Brasil? Que aí sim é uma coisa ambientalmente correta, boa. Carro etanol. Carro etanol é uma baita tecnologia, bom pra caramba ambientalmente, não emite gases de efeito estufa, não emite material particulado, né? E o Brasil ainda deu um passo à frente. Ele está criando carros elétricos híbrido, ou seja, o carro elétrico se abastece a partir da utilização do motor a etanol. Uhum. Esse sim é a solução ambientalmente correta. Sim, mas os europeus não querem saber. Porque em vez, se o europeu quisesse realmente mexer nessa discussão de emissões de carros, ele ia falar, não, eu vou importar etanol do Brasil. É isso aí. Eles só não fazem isso porque eles não têm etanol lá pra caramba. Então, como eles não têm, eles não querem depender de nós. Exatamente. Aí eles inventam toda uma teoria de carro elétrico e os bobos aqui no Brasil falam, eu vou comprar o Tesla. Mas que comprar o Tesla? É um puta carro, é da hora. Você pode comprar o Tesla, mas não pela questão de mudança ambiental. Pô, você já viu uma mina de lítio? Os caras têm várias minas de lítio no Oriente Médio. E que não recicla. Que não recicla. E outra, a condição no qual o lítio é minerado é com trabalho escravo, muitas vezes. Absurdo. Com crianças, entendeu? O carro elétrico europeu e americano, ele é muito menos sustentável do que o carro etanol brasileiro. Portanto, nós aqui no Brasil, quem quer cuidar do meio ambiente, compra carro etanol, não carro elétrico. Pode crer. Você acha que esse movimento que está acontecendo no mundo, né? Agora entrando um pouco daquele assunto lá que a gente estava conversando antes de começar, a China, né, está se tornando um protagonista diplomático e comercial no mundo, né? E está começando a fazer vários acordos. Fez acordo com a Arábia Saudita, depois de 100 anos, vai começar a vender petróleo em outras moedas. Fez o acordo com o Brasil, conseguiu a paz entre o Irã e a Arábia Saudita. Então, a China tem sido muito protagonista no mundo e tem causado uma reestruturação financeira global. O dólar tem perdido a sua força, né? Eu vejo isso como uma oportunidade muito forte do Brasil parar de ficar dependendo desses europeus e desses americanos que tratam a gente como escravo, como colônia, entendeu? Porque a China não está vindo nessa visão. Tipo, a geopolítica dele não é a do semicolonialismo, entendeu? É uma visão mesmo de investir nos países, estruturar os países até para diminuir a hegemonia ocidental no globo.
Então, será que não seria interessante para o Brasil a gente começar a entrar nesse jogo também e excluir os americanos e os europeus? Não excluir, tá ligado? Podemos fazer negócio com ele, mas começar a pôr uma linha na areia e falar, aqui, ó, daqui você não passa, entendeu? Eu acho que nós não temos que depender nem de europeus nem de americanos, nesse aspecto eu concordo, mas acho que a China não é bem assim, não. Eu acho que a China tem outros problemas. Primeiro, a China é um país com zero institucionalidade. O judiciário lá não é confiável, ele é totalmente dominado pelo governo e só faz o que o governo quer. Não tem regras de mercado. O mercado financeiro chinês é uma coisa completamente não transparente. Você não sabe, não tem uma reunião do Copom. Entendi. Entendeu? Tudo lá é o chinês do governo, lá do Partido Comunista. É a reunião do Partido O Comunista. Partido Comunista fecha a porta e decide o que ele quer. Entendeu? Decide. Lá não tem democracia, não tem regra ambiental, não tem nada. Sim. É tudo meio para inglês ver lá. Sim, mas tá funcionando. Né? Não, está funcionando porque, óbvio, você mantém o país totalmente no cabresto. Paga um salário miserável, não respeita a regra ambiental, não tem regra trabalhista, não tem regra fiscal. Os caras fazem o que querem e aí ele tem um preço para competir com o planeta que ninguém consegue bater. Mas é que tipo, isso foi verdade sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás. Mas hoje em dia, a mão de obra chinesa nem é a mais barata do mundo. E outra, pô, você vai não, é sim. Eu acho que a Índia tá mais barata. Mas, tipo, se você... Ou os países do Oriente Médio e tal. Mas, tipo, se você for e olhar Shenzhen, por exemplo, as cidades chinesas, meu... É incrível o bagulho. São uns prédios, assim, futurísticos. Você vai no metrô, o metrô é uma obra de arte, entendeu? Então, pô, eu entendo. Você vai na casa do sujeito, ele mora que nem um miserável, não tem comida, o sistema de saúde Nem é péssimo. Todos, né? Tipo, o cara não pode abrir a boca. 1,4 bilhão de pessoas. Não, o cara não pode abrir a boca, o sistema de internet dos caras é tudo controlado, não tem eleição para coisa nenhuma, ninguém pode protestar contra as condições de trabalho. Quer dizer, é um sistema que ele pegou aquilo que é a economia, que o mercado de capitais, que o capitalismo tem, que é trabalhar e ter lucro, só que ele eliminou o contrapeso do capitalismo, ele tirou todas essas amarras. Então, ele voa a 200 por hora. Então, isso é preocupante, né? E o que melhor acontece? jeito de ganhar dinheiro e crescer não é democracia. Pois é, mas aí é uma questão de você querer que parâmetro de mundo você quer. Basta fazer uma seguinte pergunta: você prefere ser preso e julgado numa corte francesa ou chinesa? Te garanto que você prefere na francesa. Sim, claro. Então, por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer num processo judicial chinês, numa cadeia chinesa. Você não sabe. Não, então, com certeza. Isso é sempre um risco. Mas tem mais um problema. A China, pela sua necessidade de alimentos, de energia, de infraestrutura e tal, ela saiu comprando, mundo afora, e continua comprando, muitas infraestruturas. Uma vez que ela compra e domina, ela não segue praticamente regra nenhuma. Isso aconteceu no Sri Lanka. A China fez um aeroporto no Sri Lanka, com umas regras lá totalmente leoninas. O Sri Lanka não tinha dinheiro para fazer. Chegou num determinado momento, o Sri Lanka não conseguiu pagar o empréstimo, a China foi lá e falou: o aeroporto é nosso, vocês não apitam mais nada aqui dentro, eles fazemos o que a gente quer, manda do jeito que a gente quer, e ai de quem ousar. E a China agora também é uma potência militar, e eles não têm pudor nenhum. Você tem uma ideia do que acontece no litoral brasileiro? Os navios de pesca chineses ficam colados no mar territorial brasileiro, na nossa jurisdição, entram, pescam ilegalmente em águas brasileiras, quando chega um navio da Marinha, eles voltam para águas internacionais. Entendi. Aí o navio chega aqui, o outro entra aqui embaixo. Aí o navio chega aqui, eles entram aqui em cima. Nossa fronteira com o Uruguai, no sul do Brasil, ali na região do Uruguai, o Uruguai não tem marinha, tal, certo? A China deita e rola lá. Entendi. Pesca totalmente predatória, sem regra nenhuma. Eles não querem nem saber. Bom, mas então, isso é nossa culpa de não conseguir proteger nossos mares, né? Tudo bem, mas é só para a gente ter a noção... claro, mas é só para a gente ter a noção que quando você se afasta... Eu sou muito crítico, principalmente aos europeus, que acho que o europeu tem sido muito hipócrita com o Brasil em todos os lugares, né? Todos os assuntos. Você tem discussões comerciais, aí quando eles veem que eles têm sem razão, mas é a questão indígena, a questão dos direitos humanos no Brasil, é uma hipocrisia total. Sim, Bom, mas o que acontece na prática é que, ainda assim, você, com os países da Europa e os Estados Unidos, Canadá, Japão, você tem uma certa institucionalidade. Esses países respeitam regras da OMC, eles não vão te tratar que nem
um qualquer só porque você está no país dele. Se você for numa não, corte tudo de bem. Nova York disputar um processo judicial contra a General Electric e você tiver razão, você vai ganhar. Entendi. Se você for disputar com a Huawei na China, a chance de você ganhar é zero. É zero. Você não vai ganhar, você nem abre o processo. Então, é que eu também não sei se nos Estados Unidos está tão... Você vai ganhar assim, Não, né? é um país que tem institucionalidade. Tem outros problemas, mas tem institucionalidade. A China não tem. Então, A quando lição é o poder pelo poder. você vender infraestrutura brasileira como portos, aeroportos, hidrelétrica, para os chineses, é você aumentar demais o grau de arbitrariedade de um país que culturalmente não segue regras. Ah, sim, sim. Mas eu não digo nem, tipo, em aceitar, tipo, aceitar um mau negócio, né? O Brasil pode negociar, a gente não é também O o comércio Sri Lanka, pode né? fazer. Não, comércio a gente pode fazer. Eu tenho medo só de nós querermos substituir investimento estrangeiro de país que respeita a regra por um país que não respeita a regra. É que o problema é que os países que respeitam a regra, os interesses com o Brasil não são de ganho mútuo, entendeu? Eles querem explorar a gente, eles vêm explorando a gente durante décadas. Mas aí então, você saber fazer o negócio. É que a gente tá entre um vilão e o outro, entendeu? Eu acho que, tipo, a China, claro, a China, a Rússia, todos esses países, Estados Unidos e Europa também, eles só se importam com eles mesmos, é tudo interesse, é uma guerra, pô. O mundo é uma guerra. Mas o eixo de poder do planeta no qual se formou em torno da China é um eixo, pode olhar, de países que não respeitam regras, que não têm democracia, que não são transparentes. Aí o Brasil tem democracia, cara? Não, o Brasil é um caso à parte. Respeita a regra. Aqui o juiz, mano, se você pegar um juiz... Eu processei o Google, entendeu? O juiz pegou, deu causa ganha pro Google e ainda me chamou de nazista. Tá ligado? Então, a China tem vários problemas, tal, eu sei. Mas o Brasil não tá muito diferente Mas também. você tem casos que, vamos dizer assim, exemplificam ou dão exemplos de uma fragilidade institucional no Brasil. Muitos casos. Mas o Brasil ainda é um país que tem judiciário. Você consegue ter disputas no judiciário. O judiciário, de certa forma, ainda que lentamente, ele funciona. Claro, você está pegando situações pontuais, mas você tem milhões de brasileiros que vão ao judiciário, entram com a ação do vizinho contra o vizinho, do batida de carro e tal, a coisa funciona. Esses países, Irã, China, Rússia, esses todos aí, que são do eixo lá desse eixo oriental, geopolítico. vai, Não oriental não, geopolítico, né? Então, essa turma não respeita regra nenhuma, zero. A Rússia, se você brigar com o Putin, você aparece morto boiando lá no Rio, lá não sei onde, em Moscou. Sim. Então, a China não é diferente, o Irã e não sei quem mais. Então, não dá para comparar Coreia do Norte e tal com países do Ocidente. O país do Ocidente hoje tem outro problema. Pela sua fraqueza cultural, um excesso de relativização das coisas, um enfraquecimento dos conceitos cristãos, você tem uma sociedade fraca nesses países. Sim. Uma sociedade frouxa. E manipulada, né? Controlada. E que tudo agora lá, tudo é permitido, nada pode proibir, e aí você não tem disciplina, não tem... Você pode ser neutro se você quiser, Você todo pode, homem é um estuprador, tudo hoje na Europa, tudo na Europa hoje virou relativo. Tudo é relativo. Até questões religiosas e tudo mais. Você viaja em certos países da Europa hoje, você praticamente não vê traços culturais desses próprios países. Por quê? Porque essa turma não está sabendo manter as suas raízes culturais, históricas, né? Mas eu não acho constitucionais. Não é que elas não estão sabendo manter, entendeu? Existe um ataque a essas populações, entendeu? Assim como existe um ataque à população brasileira. Deles próprios. Da oligarquia deles, né? Deles da próprios. BlackRock. Quem que financia essas pautas que tu tá Lógico, falando? todos esses caras Então, aí. se você é a BlackRock, você tem 10 trilhões de assets. Não é só BlackRock, é o Vanguard, tem um monte. É 3G aqui no Brasil, lá, Jorge Paulo Lema, não sei mais quem. Por isso que a gente, inclusive, agora vai ter a CPI das Americanas. Ah, vai? Vai ter, vai instaurar. Você vai ver o que essa turma que se dizia, os grandes empreendedores que fizeram, aconteceram, que financiam tudo que não devia. Aham. Essa turma vai mostrar lá na CPI das Americanas, vai ser demonstrado o que eles fizeram lá dentro das Americanas. Puta, eu aposto que não vai ser demonstrado, viu? Vamos ver.
Tomara, mas eu sinto que... Eu torço para que sim. Eu sinto que o Estado é desses caras, entendeu? Tipo, eles não vão deixar, sacou? Eu não sei. E essa é a conexão internacional. Eu acho que se formou uma... Você já ouviu falar de globalismo? Claro. Então, pra mim é isso, é o globalismo. Pô, tem uma elite internacional que quer controlar o mundo 100%. Colocar o governo mundial. Por isso que eles ficam insistindo tanto nessas leis internacionais. Não, o Brasil tem que participar de acordos. Não tem que participar de nada. É porque eles querem tirar a institucionalidade do país e colocar num órgão internacional para que ele possa controlar o país através desse órgão. Foi o que eles fizeram com a Europa através da União Europeia. Tá um caos lá justamente porque eles colocaram um monte de burocrata que não representa nenhuma das pessoas que moram nos países. Aí eles fizeram isso que você falou. Verdade. Tiraram aquele sentimento de nacionalidade. Tiraram o sentimento de cultura, história, valores cristãos, valores morais. O que foi? Foi apagando todos os traços de personalidade dos países e criando um troço assim meio uma cultura insosso, hegemônica de todos eles. Insosso, assim, é igual para todo mundo, ninguém pode ter mais as suas culturas, o Estado tira a sua autonomia, fica tudo concentrado em Bruxelas e tal. É verdade, esse fenômeno aconteceu. O que está acontecendo na Europa? Chegou num ponto tal que diversos países e diversos grupos dentro desses países estão questionando isso e falando negativo, nós queremos autonomia. Está tendo essa briga em Portugal, está tendo essa briga na Itália, está tendo essa briga na Espanha. Pô, na França, 9 milhões de pessoas na rua, mano. O Macron tá, não sei como que ele ainda é presidente, entendeu? Porque se tivesse 9 milhões de pessoas aqui na rua, nenhum presidente, eu acho que nenhum segura, entendeu? Mas lá tá segurando, agora ele tá indo conversar com o Xi Jinping, né? Não sei, mas como eu vejo é que todas essas nações, a Europa foi sequestrada por esses oligarcas, os Estados Unidos também, e é por isso que a Rússia tá em guerra, entendeu? Eu acho que esses caras ficaram tão insanos nessa sua vontade de controlar o mundo que, pô, a Rússia teve que dar um basta, falar, não, vocês estão chegando muito perto da minha esfera de influência regional e eu preciso combater esses caras. E aí a China aproveitou esse gancho e falou, tá bom, agora é a hora da gente mudar o jogo global e tirar na mão desses globalistas malucos. Por isso que eu falo que agora, pro Brasil, é bom a gente se alinhar a esse, não a China, não a Rússia, mas se alinhar a esse novo movimento emergente dos países em desenvolvimento que estão chegando para contestar essa hegemonia ocidental que está tentando destruir o mundo, está tentando acabar com as culturas, acabar com o que a mulher, eles estão tentando destruir a mulher. Essas pautas não, qualquer um pode, tipo, eu não tenho nada contra a pessoa trans, mas quando você tem uma trans e uma mulher biológica brigando no UFC e a mulher quase morrendo, tem alguma coisa errada aí, pô. Então, eles estão tentando destruir tudo que nos conecta. E eles, na minha visão, são os inimigos agora, principais, entendeu? Não que a China não possa ser nosso inimigo no futuro. Não que eles não vão explorar também a gente. Acho que são questões diferentes. Aí há uma mistura de uma questão econômica com uma questão cultural. Tá tudo junto. A guerra cultural que essas lideranças do Ocidente, essas lideranças desse grupo globalista, com uma visão de esquerda, todo cheio de visões meio artificiais, antinaturais e não sei o quê, essa é uma coisa. E que tem o seu braço econômico, evidentemente. A China, por outro lado, não tem uma guerra cultural como traço principal. A China está tendo uma guerra de poder e uma guerra econômica, geopolítica, do país China, não de uma mentalidade de como o mundo deve ser, a cultura, não é isso. A China tem uma visão muito mais pragmática de dominação econômica e geopolítica, militar, infraestrutura, energia, né? Então, como ela dispensou essas agendas, a democracia, que é tão importante lá na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e tal, a China falou, eu não ligo para a democracia. A agenda ambiental de todos esses países, a China falou, eu não ligo para a agenda ambiental. O problema trabalhista, a China falou, eu não quero saber de regra trabalhista. A regra trabalhista encarece meus produtos. E assim vai, né? Ela foi derrubando cada um desses tabus que são valores importantes no sentido de civilizatórios, mas que foram sendo distorcidos nesses países da Europa e Estados Unidos. Sim. O cara transformou um princípio importante, que é o da dignidade do trabalho, numa regra que transforma o preço do trabalho na Europa quase inviável. É uma ferramenta de controle ideológico. Um trabalhador europeu, principalmente franceses e tal, ele tem um custo para o empregador que é impossível. O cara não vai conseguir trabalho nunca. Ele vive chupinhando o Estado, se aposenta quase sem trabalhar, que é uma coisa de louco. A China falou, não quero saber de nada disso. E o pior,
esses países, diante de um pragmatismo chinês muito forte, e a China não pergunta nada para ninguém, não quer saber. Sim, eles são donos do próprio país. Do próprio país, exato. Então, o que, que ele faz? Ele diz, olha, eu não quero saber e vocês não se metam comigo porque eu paro de comprar e vender e investir nos seus países e vocês vão se dar mal comigo. Parte da dívida americana está com o governo chinês e por aí vai. O Brasil, como foi dominado culturalmente por esses grupos, nós não estamos tendo a firmeza de propósito, de caráter, não estamos tendo a fibra suficiente para chegar e falar assim, ó, não vou fazer. Ah, não vou fazer. Quem foi o primeiro governo, num tempo recente do Brasil, que ousou enfrentar esse movimento de dominação dos nossos interesses, dizendo assim, não vou fazer, não vou me curvar. Não estou dizendo nem que está certo ou que está errado. Estou só dizendo que ousou contestar isso. Foi o Bolsonaro. Sim, sim. Por isso que juntou essa turma toda de líderes de esquerda, Macron, Biden, não sei mais quem, tal, Noruega, tudo, para descer o pau no governo brasileiro. Entendeu? Sim, peraí, o Brasil tá querendo deixar de ser colônia? Que porra é essa? Não, meus amigos, vocês são nossos. Não tem essa de vocês decidem o seu futuro. É isso. Toma aqui dinheiro pra só que acabar com a sua candidatura. o que é mais grave? O que é mais grave? E isso nos diferencia demais dos países desse eixo que a gente falou. Nesses países, não há, até porque eles sufocam isso, mas não há grupos importantes da elite cultural, da elite econômica, da elite de imprensa, de qualquer grupo com mais força, dizendo, não, os europeus têm razão, não, os americanos têm razão. Aqui no Brasil, essa turma veio aqui dizer para nós coisas que não são do nosso interesse, nos obrigar a abrir mão de certas coisas ou a fazer coisas que não são do nosso interesse, e você tem um bando de babacas. Traidores, né? Aqui no Brasil, com um síndrome meio vira-lata, querendo ser nova-iorquino, se achando meio parisiense, só que é brasileiro, dizendo assim, não, eles têm razão, aqui no Brasil a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Peraí, isso não é do nosso interesse. Ah, mas se a gente não contribuir, não é contribuir, eles têm que pagar. Ele não quer vir aqui dar palpite nas nossas questões de infraestrutura, de meio ambiente e tal, paga. Pergunta se algum chinês vai perguntar a opinião de europeu, de americano, não está nem aí. É isso que a gente tinha que fazer aí também. Pergunta, mas os europeus e americanos então deixaram de negociar e investir com a China e tudo mais? Não. Eles ameaçam o Brasil, mas com a China eles ficam quietinhos. É só porque a gente não paga para ver. Se a gente pagasse para ver... Por exemplo, ó, o Bolsonaro foi muito bem nessa negócio de... Principalmente na pauta ambiental, de não ceder aos interesses dessa elite europeia e americana. Mas o Lula agora também não está sendo tão... Tipo, veio aí os barcos iranianos, ele recebeu, entendeu? Ele está fazendo... Ele também está... que graças a Deus, né? O meu medo do Lula, na verdade, é tipo... Ele sempre teve ideologicamente uma repulsa aos Estados Unidos, né? Ele sempre falou isso. Então, nesse momento, essa repulsa dele até que é útil para o Brasil. O meu medo é eles fazerem esse acordo com a China e criar uma relação muito simbiótica entre o PT e o PCC, Partido Comunista Chinês, entendeu? E nisso, a China fortalecer o Lula ao ponto de ele conseguir solidificar sua estrutura de poder no Brasil. Esse risco existe. Esse risco existe. E acho que também existe, veja bem, comercialmente, nós não ficarmos tão sujeitos aos interesses americanos e europeus e, consequentemente, termos a China, a Rússia, e nesse aspecto o Bolsonaro foi muito pragmático. Sim. O Brasil precisava de fertilizante para a sua agricultura, e a maior fonte de fertilizante está lá na região russa, Ucrânia e tudo. Bolsonaro foi lá, negociou fertilizante, e o Brasil continuou trabalhando no agro normalmente. Se ele fosse se curvar a essa coisa internacional, o Brasil tinha ficado sem fertilizante. E o agro, que é o principal esteio da nossa economia, sim, tinha ido para o vinagre. Então, ele foi muito pragmático. Mas ele tinha uma consciência que eu acho que é importante que o Lula tenha, eu espero que ele tenha, que é, para além da negociação comercial, não se deixar iludir com os chineses a ponto de achar, não, os chineses são nossos parceiros em outras coisas, nos nossos investimentos. Não é bem assim. O chinês não respeita a regra. O chinês, quando você vender para ele um aeroporto, um porto, e tem exemplos aqui em São Paulo, a usina hidrelétrica de Porto Primavera,
lá em Pereira Barreto, o que eles estão fazendo lá? Eles compraram a usina e quando eles querem abrir as comportas, eles abrem, quando eles querem fechar a comporta, eles fecham. O pessoal que mora na região e precisa do rio para pescar, para isso, para aquilo, mas tem a regra da Agência Nacional de Energia Elétrica, da ANEEL. Não respeitam nada. Eles não são multados? Eles vão lá recorrendo e não estão nem aí. E acabou. Tem o nosso judiciário que não ajuda, né? Também. Pois é, mas eles fazem o que eles querem. Sim. Então, você tem com uma... Eles fazem o que a gente permite, né? Então, mas a China não vai invadir o Brasil, se a gente pode impor as regras aí pra eles. A China não vai invadir o Brasil, mas você ter empresas chinesas dominando infraestruturas importantes brasileiras não é bom. Uma coisa é eles terem uma participação. Diz, olha, o chinês pode ter 10%, sim. 15% da linha de transmissão, 10% do porto, com outros investidores brasileiros ou estrangeiros, eu até acho ok. Mais do que um percentual pequeno, eu acho muito arriscado. E você vê como eles se comportam em todos os países onde eles adquiriram infraestruturas importantes, o grau de desdém, de desconsideração, de desprezo pelo interesse do país onde eles estão investindo. É um desprezo absoluto. Entendi. Não, sim. Aí cabe ao Brasil saber negociar também, né? A gente também não pode abrir as pernas para os chineses. E esse é o meu medo. Acho que o Lula tem muitas tendências de abrir Porque ele não está interessado no Brasil, de verdade. Ele está interessado no esquema político dele. E, ter o PCC junto com o PT... PCC é o Partido Comunista Chinês, tá, galera? Só para avisar. Se ter os dois juntos, é muita força pro PT, entendeu? Imagina o tanto de grana que eles não vão ter para jogar nos influenciadores e tudo mais, né? Então... eu acho que a minha maior esperança é nesse descolamento do ciclo de poder ocidental, a gente consiga usar os dois, um contra o outro, entendeu? O Brasil é a você mulher se fazer e a relevante, gente tem que, você se fazer relevante e saber tirar vantagem disso no bom sentido da palavra. Sim. Você fazer a melhor negociação possível, sabendo que você tem alternativas. Você não tem que se alinhar automaticamente nem com a China, nem com os Estados Unidos e nem com a Europa. Sim, tem que ser usar os dois para negociar. Muito pragmático. Você não quer negociar comigo, eu vou fazer com o outro. Exatamente. Com ele você não pode, porque ideologicamente... Não tem ideologicamente. Business é business. Sim. Agora, quando se trata de questões estratégicas do país, eu acho que já é um pouco diferente. Pode crer, não, concordo com você. Falando em estratégia, você está... provavelmente se preparando para concorrer a prefeito, se caso o partido venha decidir pelo seu nome. Eu perguntei isso aí antes da gente conversar, mas, você sempre quis ser prefeito? Como que é? É um sonho seu isso aí? Pois é, eu fui secretário aqui em São Paulo do Estado 2 vezes, fui ministro e hoje sou deputado federal. Fui o 4º mais votado do Estado. Então, eu tenho bastante experiência, moro em São Paulo, estudei em São Paulo, vivo em São Paulo, conheço bem a cidade. E acho que a cidade de São Paulo, sempre achei, podia muito mais. São Paulo é muito maior do que todos esses problemas que nós estamos vivendo aí. São Paulo é muito mais, tem muito mais potencial. As pessoas na cidade de São Paulo merecem viver melhor. E eu vivo na cidade. E você pode pensar, para cada um dos homens, mulheres da periferia, de todas as regiões da cidade... Tá gostoso viver em São Paulo? Tá sendo bom? Tá seguro? Tá limpo? Tá bem cuidado? A cidade tá largada. Só você ver a Cracolândia aí, né? Cidade, é meio não absurdo. É só a Cracolândia. As pessoas na periferia são assaltadas no ponto de ônibus. Os ônibus são ruins, demora, atrasa, é sujo. A saúde não tem atendimento adequado, a habitação não é boa, não tem saneamento direito, a iluminação da cidade é péssima, um monte de fio nos postes. Sim. Quer dizer... precisa ter uma postura com a cidade que seja, de fato, voltada para as pessoas. É uma espécie que assim, tem que abraçar São Paulo, abraçar as pessoas da cidade. Falar assim, vamos fazer uma coisa boa. Olha, qual é a creche que nós vamos ter? Vai ser uma creche boa. São Paulo tinha que ser tinha que ser tipo Nova York, um monte de prédio muito foda. Nova York, nos anos 90... vivia uma crise muito semelhante à que São Paulo vive hoje. A cidade era perigosa, cheia de gangues, dominada por máfias que comandavam o lixo da cidade, a iluminação da cidade, o transporte na cidade, vários problemas de drogado vagando pelas ruas, super insegura, suja. Nova York estava muito ruim no início dos anos 90, final dos 80, início dos 90. E foi eleito lá um prefeito chamado Rudolph Giuliani. O Rudolph Giuliani colocou em prática uma política chamada
política da tolerância zero ou das janelas quebradas, cada um chama de um jeito, mas que é nada mais, nada menos do que você fazer valer a lei e a ordem na cidade, de tal modo que os serviços públicos sejam prestados com qualidade e em tolerância com a corrupção. Não tem mais esquema, não tem máfia do lixo, não tem máfia da iluminação, não tem máfia do transporte. Chega, afasta as máfias e passa... como que ele afastou as máfias lá? Não, prendeu todo mundo, abriu aí que processo, tá o problema, né? prendeu todo mundo, polícia, com relação às drogas, fiscalização, iluminação de qualidade. As ruas em Nova York estavam imundas, ficaram limpas. Você tinha uma política de intolerância com as coisas erradas. Então as pessoas passaram a respeitar as regras, todas as regras sanitárias, a regra de transporte, a regra de segurança, a regra de como lidar com o lixo, como lidar com a educação. Regras são importantes para a gente voltar a ter o prazer de viver em São Paulo. Ah, sim. Esse é o maior problema do Brasil. As regras aqui não valem de nada. Nem a nossa Constituição é respeitada. Não está gostoso viver em São Paulo. A cidade tem 30 bilhões de reais em caixa. Não é que não tem dinheiro, é pura incompetência. Ah, é? É pura incompetência. Entendi. Porque você tem. Não é que você fala, não, a cidade está quebrada, então não tem o que fazer. Não, a cidade tem 30 bi em caixa. Entendi. Pô, 30 bi dava para limpar a rua. Cidade mais dinâmica do Brasil. Cidade onde tem as principais empresas, as principais prestadoras de serviço, infraestrutura, tem gente de qualidade, de todo quanto é origem, nacionalidade, gente de regiões do Brasil que decidiu vir morar aqui. Ah, tem aqui, tem a Liberdade. Pô, São Paulo é uma riqueza cultural gigantesca, uma cidade cosmopolita. Você tem tudo aqui. São Paulo é muito maior do que esses problemas que estão aí. Sim, sim. É, não, com certeza. Mas, por exemplo, uma coisa que você falou aí, vários postes espalhados para a cidade. O que teria que ser feito, que é feito em todo o país desenvolvido, é colocar tudo para debaixo da terra, né? O que aconteceu aqui? Você sabe essa história? Não conheço. A história foi a seguinte. No início dos anos 90, quando começaram os processos de privatização de empresas lá no governo Fernando Henrique, os estados e os municípios também fizeram, e, dentre outras coisas, fizeram a privatização da empresa elétrica, a Eletropaulo. Virou uma empresa privada. Era do Estado, virou uma empresa privada. O Estado de São Paulo fez. E na cidade de São Paulo havia uma obrigação da concessionária Eletropaulo fazer o enterramento dos fios. Ah, tinha? Tava no contrato. Claro. E, só que, por outro lado, tinham algumas contrapartidas, algumas coisas que tinham que ser feitas pela prefeitura. O que fizeram os prefeitos na época? Para não ter que fazer a parte da prefeitura e gastar dinheiro em outras coisas, ficou um acordo meio tácito entre a concessionária e a prefeitura. Ó, você não faz a sua parte, eu também assim não sou obrigado a fazer a minha, e tá tudo bem, vamos deixando. Entendi. A cidade virou essa zona. Você vê é feio, né? Um monte de fio aí. Feio, chove, cai árvore em cima do poste, você fica sem luz. Sim, direto. Aí monte de gato para todo lado, Também. de TV a cabo, de telefonia, de não sei o quê. Não tem cabimento um negócio desse. Sendo numa cidade que a calçada não dá para uma pessoa com deficiência, uma pessoa com idade andar. As calçadas é uma zona danada. Sim. Os postes aqui parece a Índia. É feio, feio pra caralho, pô. Você Aí vai a nos rua Estados toda Unidos, esburacada, não sei o quê. Aí agora, chega na véspera da eleição, a prefeitura ficou 3 anos sem fazer nada, e agora, na véspera da eleição, transforma a vida da sociedade num caos. Cidade faz obra para todo lado, tudo com má qualidade, feito a toque de caixa, só para mostrar serviço. Sim, só para E ganhar nós ainda eleição. por cima, como não tem planejamento, estamos vivendo na cidade de São Paulo que você não consegue andar 2 quarteirões por causa do trânsito que está na cidade. Porque todas as obras sem planejamento, sem cuidado, sem nada, e a cidade está sofrendo com isso aí. E ele não deve estar aterrando nenhum fio, né? Imagina. Vai aterrar nada, imagina. Eu não sei, né? E se você ganhasse como prefeito, como que você aterraria? Seria uma preocupação fazer isso? O que eu acho que tem que fazer, por exemplo? Só dar uma ideia aqui. Você tem que se inspirar, e é isso que eu acho que está faltando a várias administrações. Você tem que se inspirar do que tem de melhor no mundo. São Paulo tem condições de fazer o que no mundo tem de melhor. É uma cidade economicamente rica, porém mal administrada, com uma zeladoria ruim. Com relação aos postes e toda essa parte de afiação elétrica, telefonia, internet, tudo mais.
canos da companhia de gás, você vê a rua, você asfalta a rua na segunda, na terça tá tudo esburacado de novo, porque o cara quebra tudo para mexer no encanamento, ou da Sabesp ou da Comgás. Pode crer. O que falta ali? Você faz um sistema todo planejado e licita, faz uma concessão para uma empresa construir tudo subterrâneo. E aí todas essas concessionárias que utilizam o espaço público passam a ter que pagar para utilizar. E quando paga utilizando, a própria manutenção, tudo aquilo, fica feito pela empresa que é a concessionária. Então ela tem obrigação de manter a rua em ordem, a calçada em ordem, não tem mais poste, não tem mais fio pendurado, os canos passando tudo embaixo, como são os países e as cidades desenvolvidas do mundo. Você não vê nada. Você não vê a rua toda esburacada, aquele monte de fio, tudo. Por quê? Isso não é uma tecnologia nova, né? É tudo subterrâneo. Sim. Paris tem túneis subterrâneos da época do Napoleão Bonaparte. E São Paulo, em pleno 2023, não tem. Sim. Isso é uma coisa inacreditável. Dá uma estética de país subdesenvolvido. É tá isso, ligado? você olha para a cidade de São Paulo, com uma cidade rica, com restaurantes de primeira linha, com empresas de tecnologia, com bancos, com isso, com aquilo, aquilo outro, escolas e tudo mais. É uma cidade que você olha para ela, parece que você está em Mumbai, em Bombaim, lá na verdade, Índia. É. Por isso que eu falei da China. Pô, na China, tipo, tudo bem, né? Ditadura, o caralho. Mas, pô, os caras estão fazendo o que tem que fazer, entendeu? Mesmo sendo uma ditadura. Tipo, você pensa, pô, a ditadura, a corrupção lá deve ser imensa. Não parece que é imensa, tá ligado? Porque lá acontecem as coisas, aqui não acontece. A gente é uma democracia, mas a gente tem menos liberdade, a gente tem tanta liberdade quanto na China, às vezes, em muitos casos, a gente sendo presa por falar, né? A gente tem isso aqui no Brasil acontecendo. E só que a gente não tem o desenvolvimento econômico que os caras têm, entendeu? E pra mim isso é preocupante, porque... e se a China virar a nova potência do mundo mesmo? Será que então o mundo inteiro vai sofrer uma perda das liberdades individuais? Porque a gente que era... As pessoas que têm, né, em teoria, a cultura mais desenvolvida nesse sentido, não fizemos o nosso trabalho de casa, nosso dever de casa. É verdade. Mas eu acho que nós temos que ter como modelo, ainda que a gente possa tirar lições, todo país tem lições para dar. Ainda que você possa tirar lições do pragmatismo e da eficiência chinesa em muita coisa, eu ainda sou da opinião que nós temos outros modelos civilizatórios que se encaixam muito mais no nosso perfil, na nossa legislação, com o nosso regramento e tudo mais, e que tem a ver com a nossa vida. Por exemplo, você vai comparar viver... Eu não conheço a China, nunca fui, mas eu tenho certeza que é mais agradável morar em Londres do que em Pequim. Então, se a gente tiver que escolher um modelo, eu acho que a gente pode se inspirar em Londres. Nós podemos nos inspirar em cidades, por exemplo, da Alemanha, Berlim, Londres eu conheço bem. Munique, cidades que têm eficiência, têm limpeza, têm organização, mas ao mesmo tempo tem uma qualidade de vida das pessoas, você tem uma liberdade de vida que na China não tem. Mas com relação à prefeitura, que é o que a gente está falando, esses exemplos do mundo, que são os bons exemplos, nós temos que trazer para cá. Então, você ter... Quais são os melhores modelos de creche do planeta? São dos países escandinavos. Vamos lá buscar o modelo e adaptar para a realidade de São Paulo. Porque deve custar caro aquele modelo. Não tem né? problema, você vai pagar e a sociedade, as mães vão poder deixar os filhos nas creches confortavelmente para poder ir trabalhar, saber que estão bem cuidados, com a alimentação correta, num ambiente bonito, bem arejado, saudável. A mesma coisa se aplica, por exemplo, aos hospitais, às unidades básicas de saúde. Você ter transporte coletivo de qualidade. Não... Construir mais malha ferroviária, essas coisas. Não, você tem um sistema. Na Alemanha, por exemplo, várias cidades, você pega Frankfurt. Né? Frankfurt, você tem uma espécie de um trem elétrico que anda na superfície, silenciosamente, transporta para cima e para baixo, vai em todos os lugares, não faz barulho, não polui, é confortável, é limpo. Sim. Por que tem lá e não tem aqui? Aí você vai saber, você vai investigar, você começa a ver que várias áreas da administração municipal, no fundo, são feudos de grupos que dominam
essas áreas há muitos anos. E como que tu tira esse feudo dos caras? Tem que... É processo, é judiciário, é uma licitação nova, é você cobrar qualidade, Mas será você que não vai... deixar que as secretarias sejam loteadas politicamente. Você decide, né, quem vai na secretaria. Claro, lógico. Então aí você já, você tem nesse que, sentido, você tem que fazer consegue. o que o governo Bolsonaro fez nesse aspecto. Ministros técnicos. Como é o Tarcísio, por exemplo. O que o Tarcísio está fazendo no governo do Estado de São Paulo? Ele está colocando um secretário... Colocando não, já colocou um secretariado técnico, não fez loteamento político. Ao contrário do Lula. O Lula chegou lá no governo federal, loteou tudo pelos partidos, colocou um monte de ministro porcaria, só porque é de um determinado partido, e com isso ele quer buscar apoio no Congresso. E mesmo assim não conseguiu. Mesmo assim não conseguiu. Transformou, nós tínhamos 22 ministérios no Bolsonaro, ele aumentou para 37, distribuiu tudo para os partidos, tem ministro viajando de avião para comprar cavalo, a outra que é ligada à milícia de não sei aonde, o outro que não sei o quê, o outro que nomeou o cunhado. Você vê que falta justamente você ter um interesse público, né? O interesse de defesa da sociedade acima de tudo. O Tarcísio está fazendo isso bem aqui em São Paulo. Uhum. Ele pegou os secretários, o secretário Derrite, por exemplo, de Segurança Pública, colocou um cara que entende de segurança pública, é policial militar, está valorizando a carreira, salário dos policiais, condições de trabalho e tudo mais, e está sendo duro com a criminalidade. E isso se aplica em várias outras áreas. Então, veja, tem exemplos para fazer a coisa melhorar. Claro, nós não vamos... Saudade de São Paulo não vai deixar de ser São Paulo e passar a ser Estocolmo em um ano. Claro que não. É possível. Mas você consegue melhorar muito quando você coloca gente técnica, preparada, honesta e que pensa no interesse do cidadão e não do grupo, do esquema, da máfia que o colocou lá no cargo que ele ocupa. Você tem uma boa relação com o Tarcísio? Tenho uma boa relação, sou ministro junto. Sim, eu tô ligado. Então isso é bom, né? Se você ganhar, pelo menos... faz diferença o prefeito ter uma boa relação com o governador, assim, para fazer as coisas funcionarem? Faz muita diferença, porque vários assuntos são correlatos. Pega a educação, né? A primeira fase, a educação dos mais jovens, das crianças, é municipal, depois, na idade mais avançada, passa a ser do Estado. Entendi. A saúde, o primeiro atendimento e tudo, o de maior complexidade é do Estado. A segurança pública, embora você tenha a Guarda Civil Metropolitana, que tem muita gente boa lá, mas a segurança pública é basicamente manejada pelas polícias civil, militar e técnico-científica, que são do Estado. Então, o Estado está presente em todo o Estado, inclusive na capital. Entendi. Então, essas brigas todas, aí você tem o centro, Cracolândia, periferia, tem vários problemas para serem resolvidos. Ah, sim, é um pepino gigantesco, né? A cidade de São Paulo, né? Mas é interessante nesse sentido aí, de tipo, né? Pelo menos estrategicamente vale a pena ter um prefeito e um governador junto. Porque eu imagino que o Boulos e o Tarcísio vão se bicar em várias questões e talvez eles não... O Boulos eu fico impressionado das pessoas quererem cogitar a hipótese do Boulos ser prefeito. O cara que basicamente nunca trabalhou, forte, né? Nunca trabalhou na vida. Fez o caminho contrário das pessoas. Qual é o que o cidadão ou a cidadã inteligente, de bem, querem? Prosperar na vida. Dar educação para os seus filhos, trabalhar, gerar riqueza, com isso você melhora a educação, melhora de vida. O Boulos foi para trás. É que ele nasceu rico. Nasceu numa família rica, nasceu numa família rica e resolveu fazer invasão de propriedade, invasão de casa. Você quer um cara... Culpa do rico, né? Ele era um rico culpa de rico, exatamente. O Boulos é a versão urbana do MST. É o MST na sua rua, é o MST na porta da sua casa. É isso que ele é. É isso que nós queremos para a cidade de São Paulo? Um cara cuja ascensão política se deu nos movimentos de invadir propriedade. Eu me lembro quando tem um vídeo circulando na internet dele comentando a depredação do prédio da Fiesp. Já faz uns anos isso. Aí ele falou, o que são umas vidraças perto do mal que a Fiesp faz para o Brasil? Como é que é? Que negócio é esse? O que a Fiesp faz lá? O que a Fiesp faz de mal para o Brasil? O que faz de mal é quem vai lá e depreda agência bancária, a Fiesp, saqueia farmácia, como o pessoal da Cracolândia está fazendo. Isso aí isso não resolve nada, né? Você entendeu? Então, é isso que a sociedade tem que entender. Não podemos ter a simbologia da desordem,
da falta de leis, da ausência de disciplina, sendo uma alternativa, liderando, sendo uma alternativa política. Nós estamos vendo o MST invadindo o Brasil inteiro. É isso que nós queremos na cidade de São Paulo? Um grupo que cresceu invadindo propriedade? Sim, eu não gosto muito da política do Boulos, apesar dele ser gente fina pessoalmente, né? Mas ele tá forte, né? Tá forte. Ele tá bem cotado. Provavelmente ele vai ser o candidato mais forte ou o segundo mais forte, sei lá. Acho que o segundo turno sou eu e Boulos aí, né? No desenho que tá sendo feito. E isso vai colocar para a cidade de São Paulo justamente uma opção clara entre a ordem, entre a limpeza, a disciplina, o cumprimento de todas essas regras e, do outro lado, um grupo que é inerentemente um grupo do caos, da desordem, da anarquia. Né? Acho que as pessoas não querem isso, mas enfim, vai ser discutido lá na campanha. Sim. Mas acho que o Boulos ele tem uma pauta que dá muitos votos a ele, que é a pauta da moradia mesmo, né? E a gente tem um problema de moradia aqui em São Paulo. Mas não é fazendo essa anarquia e essa desordem que ele prega que você vai resolver o problema da habitação. Habitação você resolve fazendo o contrário do que ele defende. Por quê? Porque é condição essencial para você ter melhoria da habitação na cidade, que você, acima de tudo, tem algo que todos os países desenvolvidos souberam reconhecer, que é a defesa do direito de propriedade. Uhum. E quem ouve falar isso, então o rico, não tem nada a ver com o rico. Eu estou falando dos mais pobres. Por quê? Porque a pessoa que mora numa casa simples, num barraco, se esse barraco for dela e ela tiver certeza que ela vai investir, que ela vai cuidar e que amanhã ou depois, se ela quiser vender, ela pode. É uma segurança jurídica. É uma segurança jurídica para ela. Mas, por exemplo, o Boulos argumenta muito que tem muitos prédios públicos abandonados, e tem mesmo, né? E que eles poderiam ser reaproveitaitados para fazer moradia e muitas outras coisas. Não tem problema Você nenhum. não é contra esse tipo de ideia? Claro assim? que não, claro que não. Então, eu tô falando isso porque, tipo, se você vai ir contra o Boulos, entendeu? Você tem que atacar as coisas que ele é forte. Tipo, mas veja a diferença. Mas veja a diferença. Eu brinco que o diabo mora nos detalhes, né? Então, você ser favorável à utilização de prédios ociosos que são do poder público e que poderiam ser adaptados para virar moradia, não tem nada de errado. Acho que, inclusive, é uma boa ideia e já está sendo feito. Isso não é uma ideia do Boulos. Isso já é feito em vários lugares. Parece lógico na minha opinião. Isso já é feito, não tem novidade nenhuma aí. Aonde está a novidade? E aí tem uma grande diferença da visão do Boulos e a minha. O Boulos acha que cabe ao poder público sair comprando terreno e prédio e entregando como moradia. Só que esquece de dizer que toda vez que você gasta dinheiro em alguma coisa, você tira de outra na administração pública. Então você tem educação, você tem saúde, você tem transporte, tem uma série de outras coisas importantes que você precisa fazer pelo poder público. E algumas delas até com alguma participação privada. Na parte de moradia, se nós tivermos, por exemplo, vou citar o caso do centro da cidade. Se nós permitirmos que o setor privado faça o retrofit de diversos prédios que estão lá, muitas vezes até construindo prédios altos, como tem em Nova York, que você citou aqui, né? Você ter prédios de 30, 40 andares. Tecnológico, você fazer um centro da cidade cuidando dos prédios históricos, recuperando os prédios históricos e, ao mesmo tempo, construindo ali naquela região novas infraestruturas para atrair gente para morar lá, para trabalhar lá e tudo mais. Sim. Essas mesmas construtoras, como contrapartida para a prefeitura, elas podem construir moradias populares e entregar para as pessoas. Você não precisa usar dinheiro da prefeitura para isso. Você pode até usar algum dinheiro, mas você não precisa ter a única fonte de receita. Você usa a desburocratização como moeda de negócio. Você usa o setor privado a favor dos mais pobres. Você diz para o sujeito, olha, você vai poder construir um prédio de 40 andares, mas em contrapartida, você tem que construir 300 moradias aqui na região para as pessoas humildes. Uhum.
é contrapartida. Tem que caber na sua conta. Se quiser fazer o prédio de 40 andares, você faz, mas eu quero as moradias. Esse é o preço é a luva É a outorga, né? Grande, você assim. tem uma outorga, é o direito dele construir mediante uma contrapartida. Mas aí você tem que deixar ele construir. A mentalidade da esquerda é assim, não, você só vai construir o que eu quiser. A prefeitura vai dizer se o prédio vai ter 15 andares, 20, se apartamento de 30 metros, com garagem, sem garagem. A gente não tem que se meter nisso, é risco do empreendedor. Para mim, mata 2 coelhos com uma cajadada só. O empreendedor escolhe qual é o produto imobiliário que ele quer produzir. Se for boa a venda, sorte dele. Se for ruim a venda, o mercado não gostar, o prejuízo é dele. É verdade. Só que a contrapartida que ele precisa dar, em termos de moradias populares, ele tem que dar de qualquer jeito. E isso resolve o problema. Pode crer, interessante. Essa seria uma das suas estratégias, então. É um assunto relevantíssimo. Entendeu? Sim, sim. Puta, tem muita coisa. Se você ganhar, tem muita coisa pra você fazer. Eu espero que você consiga. Porque a impressão que eu tenho é que todo mundo vai com muitas boas intenções. Né? A gente pode pegar até o Bolsonaro nesse sentido, mas quando chega lá, você percebe que o buraco é bem mais embaixo do que a gente imaginava. Não, realmente, as coisas... Tem uma máfia aí, As coisas no Brasil não são fáceis. Nós temos um ordenamento jurídico difícil, temos um judiciário complexo, temos uma situação social muito complicada. O Brasil tem muitas dificuldades, muitas peculiaridades que atrapalham muitos planos de poder público. Sim. Mas se você, nesses planos, tem o norte correto, você tem a direção correta para onde seguir e tem esse sentimento de não deixar roubar, não deixar grupos de interesse dominarem certos setores, não lotear os cargos e o poder, você consegue fazer um bom trabalho. Bom, vou torcer. Eu prefiro você do que o Boulos, para ser bem sincero. Nada contra você, Boulos, não é que as suas ideias não compactuam muito. Mas, Ricardo, obrigado demais. Obrigado pelo convite, um prazer enorme. Excelente papo. Quer deixar alguma outra mensagem, alguma coisa assim? Olha, deixa uma mensagem aqui, primeiro de agradecimento, mas segundo, algo que você citou aqui que nos preocupa muito. Para além da discussão de prefeitura, questões ambientais, a liberdade de expressão no Brasil precisa ser assegurada com muito cuidado. As pessoas, obviamente, se responsabilizarem pelo que falam, mas não pode haver censura, não pode haver nenhum tipo de tolhimento a priori. E isso que o governo está querendo fazer, o governo federal, de criar o centro das fake news. Isso é muito perigoso. Aconteceu com você, aconteceu com muita gente, e essa é algo que o Brasil não pode tolerar. Deus te ouça, cara. Eu tô cínico, né, como eu falei para você, porque, já levei muito na bunda, então eu tô meio desesperançoso. Mas, eu assino embaixo o que você falou aí. A liberdade de expressão é fundamental para você ter uma democracia, entendeu? Não existe democracia onde as pessoas não podem contestar o poder político. E hoje se tornou isso, né? A gente não pode contestar. Você não pode falar das urnas, você não pode falar, achei que as urnas são feitas de uma maneira não muito inteligente. Cadê o voto impresso? E aí você vê que quem lutou contra o voto impresso? O próprio STF, que está censurando, que está... Aí você fica desesperado, né? Mas vamos O debate esperar. é importante. É importante. A abertura para o debate é fundamental. E nós fizemos um grande debate aqui. Obrigado pelo convite. Com certeza, eu que agradeço. Valeu. E obrigado, galera. Até mais. A gente se vê na próxima. Valeu.